Marcos 14, 53 a 65, eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem, e nossa meditação nessa noite será o verso 60, 61 e 62. Diz assim a palavra: E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus, para o condenar à morte, e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas o depoimento deles não era coerente. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: Profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Oremos. Nosso Pai, Senhor dos altos céus, estamos diante da Tua palavra santa e inspirada. Essa palavra é a verdade e ela é inerrante. Eu sei que há muitos que não creem nisso, mas hoje nós lemos um texto impressionante que, com 500 anos antes, com precisão, o Senhor deu toda a história da humanidade até Cristo para um servo do Senhor. Isso por si só já é um argumento contundente. No entanto, ó Deus, nós sabemos que o nosso coração, por natureza, não é afeito à verdade. Nós preferimos os nossos pecados, preferimos os nossos conceitos à palavra do Senhor. Diante disso, em primeiro lugar, perdoa-nos. E depois, dai-nos um coração que ama a palavra, que se atenta à palavra, e um coração nessa noite desejoso de ouvir as palavras da vida eterna, que somente o Senhor Jesus Cristo tem, falando nas Escrituras, e que Teu Santo Espírito, o preceptor interno, seja derramado ricamente em nós, e assim desvende os nossos olhos, para que vejamos com claridade que Cristo é o Senhor, Ele é o Salvador, e que um dia Ele voltará como juiz de toda a terra. Que este sermão, acima da nossa edificação, seja para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor me ajude a fazer isso para a Tua glória. Que o Senhor ajude os meus irmãos a ouvirem para a Tua glória. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos, nós temos meditado há algumas semanas nesse trecho das Escrituras que falam acerca do julgamento do Senhor Jesus Cristo. O que nós vimos até aqui? Em primeiro lugar, nós destacamos que todo este julgamento é irregular,
não só pelo conceito natural de justiça, mas também pelas regras do próprio Sinédrio, que aqui está julgando Jesus. Nós vimos no primeiro sermão que o Sinédrio não podia se reunir à noite, e assim eles fizeram. Vimos que o Sinédrio não podia abrir um processo formal a menos que duas testemunhas concordassem, e mesmo assim eles estão aqui processando Jesus. Nós vimos que eles não elencaram nenhuma testemunha em favor de Jesus. Também vimos que às vésperas de uma festa religiosa como a Páscoa, o Sinédrio estava impedido de reunir-se. Outra irregularidade que nós vimos é que o Sinédrio não podia condenar ninguém à morte no mesmo dia em que a primeira audiência fosse realizada. Então, nós vimos estas irregularidades. Em segundo lugar, nós vimos que este julgamento de Jesus está ocorrendo de maneira simultânea à negação de Pedro. Isto é, ao mesmo tempo que Jesus está sendo julgado pelo Sinédrio, Pedro está se aquecendo ao fogo junto aos serventuários do palácio do sumo sacerdote, e enquanto Jesus está respondendo um processo, Pedro está lá fora negando Jesus. Estas duas coisas acontecem ao mesmo tempo, para que nós saibamos a diferença entre Cristo, o justo e o Salvador, e nós, pecadores miseráveis. Depois disso, nós vimos as testemunhas falsas contratadas pelo Sinédrio, que torceram as palavras de Jesus Cristo. Eles usaram um evento real, em que Cristo purificou o templo no primeiro ano do seu ministério, na época em que ele ainda não exercia o ministério na Galileia, mas na Judéia. A gente sabe que Jesus foi para a Galileia quando João Batista foi preso. Então a primeira parte do ministério de Jesus foi na Judéia e não na Galileia. E nesse ministério da Judéia, no primeiro ano, ele sobe a Jerusalém e purifica o templo pela primeira vez e declara aquelas palavras enigmáticas, mas porém benditas: destruí este templo e em 3 dias o reconstruirei. Nós analisamos aqui no sermão passado que Jesus não falou que ele destruiria o templo, ele estava dando uma ordem, o verbo está no imperativo: destruir vós este templo, ou seja, o meu corpo, em 3 dias reconstruirei, ou seja, eu vou ressuscitar ao 3º dia. No primeiro ano do ministério, Jesus falou isso. E agora nós vamos ver estes 3 versos dessa sessão, em que Jesus vai confessar ou falar sob juramento da sua real identidade. Então, o que esses 3 versículos nos ensinam? Que Jesus é o Messias, Filho de Deus, e que voltará em glória para julgar todos os homens. Jesus é o Messias, Filho de Deus, que voltará em glória para julgar todos os homens. Vejamos esta lição nesses 3 versos. Em primeiro lugar, o verso 60 diz: levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Então a narrativa do julgamento de Jesus segue, e agora, na redação do texto, nós vemos a reação do sumo sacerdote. Até aqui eles estavam ouvindo as testemunhas, e diz o texto então que após aquelas testemunhas serem incoerentes e claramente estarem perjurando, o Sinédrio eliminou aquelas testemunhas, e diante disso o sumo sacerdote levanta-se para interrogar a Jesus. Numa leitura rápida, parece que foi apenas um procedimento comum, mas a verdade é que aquele homem, ao levantar-se aqui, ele levanta de maneira abrupta, uma maneira irada, porque o propósito daquelas testemunhas era condenar Jesus religiosamente, para que eles tivessem um processo religioso formal, a fim de levá-lo aos romanos, uma vez que, à ocasião, somente os romanos podiam impetrar a pena de morte.
Então, aquelas testemunhas eram essenciais para condenar Jesus e levar Jesus diante de Pilatos, e então Pilatos condenar Jesus. Diante então da falha daqueles testemunhos que foram apresentados, incoerentes e falsos, o sumo sacerdote se levanta e o plano dele está falhando. Então ele se levanta irado, assim, aquele homem iracundo estava ali extremamente nervoso. É interessante que esse tipo de atitude dele, nós podemos às vezes claramente perceber nos ímpios, ou então qualquer tipo de pessoa que tem um plano e que esse plano envolva fazer algo errado, né? Por exemplo, imagine uma criança que queira fazer algo errado, né? E depende da saída dos seus pais para deixá-las com um avô, ou tio, alguém, e o pai na última hora fala assim: eu não vou mais sair. E ela estava com aquilo na mente, né? Vou fazer alguma coisa errada. Como é que ela fica? Irada, não é assim? Ou seja, esse homem está irado, ele não tem nada para apresentar aos romanos, e o plano macabro dele está falhando miseravelmente, e então ele perde a compostura, ele se levanta no seu orgulho e ira, perdendo a compostura, o que também é comum ao mundo, quando não acha algo para acusar-nos, agir dessa maneira. Por exemplo, nós temos o exemplo de Daniel. Nós lemos aqui o capítulo 7 na nossa liturgia, mas no capítulo 6, os 120 sátrapas querem condenar Daniel e tirar dele a posição de um dos principais do reino da Pérsia. E o que acontece? Eles não acham nada, então eles se iram e colocam em xeque aquele homem pela lei de Deus num plano maldito, macabro, e eles fazem isso com ira, mostrando que esta é uma atitude comum dos homens para com aqueles que são piedosos, aqueles que são fiéis, que estão sim debaixo da lei de Deus. O mundo, queridos irmãos, quando não consegue acusar-nos de maneira honesta, se ira e faz tudo o possível para fazê-lo de maneira mais esdrúxula possível. E aqui nós estamos vendo isso. Esse homem está aqui agora com o real propósito de colocar Jesus Cristo em xeque através das suas perguntas. Por isso ele pergunta: você não vai responder nada? Quando você olha essa pergunta, parece que ele está oferecendo a Jesus o direito de defender-se, mas a verdade não é isso. Ele pouco se importava com a justiça. Como nós já meditamos até aqui neste julgamento, nós já vimos que aquele julgamento era de cartas marcadas. Este mesmo sumo sacerdote havia dito momentos antes que era necessário que Jesus morresse pela nação. Então você acha que ele está preocupado aqui com Jesus se defender? É claro que não. Então a pergunta dele está implícita uma acusação a Jesus, como se ele estivesse dizendo assim: olha, se você é inocente, você deveria estar se defendendo, não é mesmo? Você está se calando, e quem cala, consente. Todo esse momento Jesus mantém silêncio, e esse homem joga agora o silêncio de Jesus na sua cara, como se estivesse dizendo: você, Jesus, não é inocente. A questão é, nós devemos fazer perguntas para o texto. Por que Jesus está em silêncio? Em primeiro lugar, Jesus se manteve em silêncio, pois se ele se defendesse de maneira adequada, todo aquele julgamento seria facilmente anulado. Se Jesus se defendesse de acordo com as regras do Sinédrio, e depois ele fosse levado diante dos romanos, todo aquele julgamento ia por água abaixo. E aí veja, ao fazer isso, Jesus estaria indo de encontro à vontade decretiva de Deus. Deus havia decretado que Jesus teria que ser condenado injustamente, julgado primeiro pelos seus compatriotas e depois pelos romanos. E aí sim, ele seria condenado à morte vergonhosa de cruz.
O plano de Deus seria inviabilizado se Jesus se defendesse. Então, como Cristo, ele se submete à vontade do Pai, e Paulo diz aos Filipenses que ele fez isso até a morte, morte vergonhosa de cruz, Cristo tinha que se calar. Aquele julgamento injusto tinha que ir adiante. Como ele seria condenado injustamente? Como ele seria condenado religiosamente? Como ele seria condenado pelos romanos? Isso não iria acontecer. Então Jesus guardou silêncio. Em segundo lugar, como diz o puritano Matthew Henry, Jesus guarda silêncio a fim de nos dar um exemplo de prudência quando nós somos inocentes quanto às acusações. Por quê? Muitas vezes, quando somos inocentes e as pessoas nos acusam e querem forcejar nossas palavras, o que acontece é que muitas vezes nós respondemos de maneira irrefletida, e ao fazer isso, nós deixamos a nossa inocência, nós perdemos a razão, não é assim? Quantas vezes alguém começou uma discussão com você, você estava certo, em vez de você guardar suas palavras com prudência, e como diz Provérbios, responder de maneira branda, você respondeu de maneira irada, e isso suscitou a ira contra você. Você perdeu a razão na discussão. Então Jesus aqui é um exemplo de prudência, porque ele sabia que aqueles homens eram insensatos, e como diz Provérbios, não repreendam o insensato na sua insensatez. Jesus tem certeza, queridos irmãos, que aqueles homens, mesmo com a melhor defesa do mundo que ele pudesse apresentar, eles não iriam mudar, eles não iriam deixar o seu plano de matar Jesus. Eles já haviam decidido isso 3 anos antes, e esse plano só foi crescendo, só foi fomentando, foi como uma massa levedando, e agora chegou o momento de explodir. Você acha que aqueles homens iriam parar o plano no meio, sendo que todas as circunstâncias, entre aspas, estavam favoráveis a ele? É óbvio que não. Então Jesus guarda silêncio para ser prudente. Em terceiro lugar, Jesus guardou o silêncio, e agora quem interpreta isso é Pedro, para que nós aprendamos a responder a acusações injustas, não com ultraje, difamação, ou respondermos na mesma moeda, mas para que nós nos entreguemos a Deus que julga retamente as coisas. Pedro interpreta isso e diz na sua primeira carta o seguinte: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas, olha o exemplo, entregava-se àquele que julga retamente. Jesus estava entregando a vindicação da sua justiça ao Pai. Seria Deus o Pai, através da ressurreição de Jesus, que mostraria que ele é justo. Jesus, meus irmãos, é completamente justo, e o que deixou isso claro foi o quê? A sua ressurreição. Diante daquilo que estava para acontecer, Jesus olhou para diante do véu daquela situação, sabendo que Deus o ressuscitaria, e que quando Deus fizesse isso, ele seria tido como Cristo, o justo. E ao então fazer esse tipo de procedimento, Pedro nos disse, assim ele nos deu um exemplo, o exemplo de alguém que sofre fazendo bem, alguém que sofre injustamente, e que ao invés de tomar a justiça com as suas próprias mãos, confia em Deus, que é o seu defensor. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: a ninguém pagai o mal com o mal, antes dai lugar à ira,
quando ele fala dai lugar à ira, não é a nossa ira, é a ira de Deus. Ou seja, Paulo também sabe que Jesus Cristo entregou-se a Deus, porque Deus iraria-se contra essas pessoas, e nós então devemos seguir o mesmo procedimento de Jesus. Ao sermos acusados, ultrajados, achincalhados, devemos nos entregar a Deus. Deus julga tudo retamente, e ainda que Ele não faça nesta era, Ele fará no porvir. Um dia toda a justiça será estabelecida. É por isso que Jesus guardou o silêncio até aqui. Mas veja que no verso 61, diz Marcos: ele porém guardou o silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Marcos nos mostra que Jesus não respondeu nem às acusações anteriores e nem agora esta pergunta veemente do sumo sacerdote. O texto é claro em dizer: ele guardou o silêncio e nada respondeu. E nós vamos ver agora outro motivo pelo qual Jesus guardou o silêncio. Jesus guarda silêncio, queridos, para cumprir a profecia que havia sido dada 700 anos antes a seu respeito. Lá no livro do profeta Isaías, quando Deus lhe deu uma visão do Cristo humilhado, no capítulo 53, especificamente no verso 7, o profeta registrou o seguinte: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. 700 anos antes, falando sobre o Messias, o sofrimento vicário do Messias, o profeta disse que o Salvador, ao ser ultrajado, ao ser falsamente acusado, ao ser julgado de maneira injusta, ele guardaria silêncio, ele seria como ovelha muda. No capítulo 42, verso 1 a 4, Isaías também diz que Cristo não faria ouvir sua voz na praça, ele não clamaria, ele não gritaria. Jesus então abriria mão de sua defesa, ele ficaria em silêncio, e a profecia estava aqui se cumprindo. E queridos irmãos, quando nós olhamos até aqui, nesse trecho onde Jesus está sendo julgado, nós vemos inúmeras profecias sendo cumpridas. Nós vimos aqui que Jesus seria como ovelha muda, nós vimos que Jesus seria contado no meio dos transgressores, que Jesus haveria de levar sobre ele nossas transgressões. Nós vemos que a Bíblia está se cumprindo, profecia atrás de profecia. E aqui Jesus faz questão de ficar calado até este momento, para que mais uma profecia se cumpra. É verdade que qualquer argumento humano, lógico que eu use, não pode lhe convencer que a Bíblia é verdade e a palavra de Deus. Isso só pode acontecer, segundo as Escrituras, pelo Espírito Santo, quando ele ilumina o seu coração. Mas, queridos irmãos, nós estamos diante de um cenário tão claro, de descrições tão claras e de inúmeras profecias se cumprindo em Jesus, que é matematicamente impossível que isso acontecesse dessa maneira. E aqui nós vemos Jesus então se lembrando: não vou me defender, mesmo que eles me culpem, mesmo que eu seja inocente, eu vou obedecer. Assim o Senhor disse na sua palavra, é assim ele deu na boca do seu santo profeta: vou ficar calado. É assim que deve ser. E Jesus então nos ensina a abrir mão dos nossos direitos aqui, levando sobre nós esse vitupério da cruz, levando sobre nós essa humilhação de, mesmo estarmos em direito, corretos, sofrermos nas mãos dos ímpios por causa da causa do Senhor Jesus Cristo. Com justiça, meus irmãos, com justiça, o Senhor Jesus faz isso. E Ele faz isso para que se cumpra toda a justiça, para que a nós fosse imputada essa justiça que Ele está demonstrando.
Era preciso ele ficar calado para que toda a Escritura se cumprisse e ele pudesse ser o nosso Salvador. O Salvador, que é a ovelha muda perante os seus tosqueadores. E isso então gera ainda mais impaciência naquele homem, e ele volta a arguir, perguntar de maneira veemente. No entanto, agora de maneira mais extrema. O Evangelho de Marcos não relata, mas Mateus, ao escrever essa cena, diz que o sumo sacerdote coloca Jesus sob juramento. Ele conjurou Jesus diante de Deus, ou seja, Jesus, agora eu coloco você sob juramento, você tem que me responder. Jesus foi de certa maneira obrigado a responder. É por isso que ele vai quebrar o seu silêncio no verso 62, porque o sumo sacerdote coloca Jesus sob juramento. E olha que coisa interessante, Jesus está sob juramento e ele responde sob juramento. O que isso é importante para nós? Nós vivemos numa época de uma leitura muito superficial da Bíblia, e Jesus certamente disse: não julgueis para não ser julgados, não jureis, não é mesmo? Jesus não disse essas coisas? Só que veja, queridos irmãos, quando nós lemos textos assim e tiramos do contexto, parece que é pecaminoso jurar, não é verdade? Mas se fosse pecaminoso jurar, como que Jesus agora responde algo sobre juramento? Isso significa que Jesus acabou de pecar. Nós não podemos tirar as palavras dos seus contextos. Quando Jesus diz para não jurar, mas que o nosso sim deve ser sim e o não deve ser não, ele estava combatendo uma prática nossa que é muito comum. Por qualquer motivo a gente jura. Chega o pai em casa, está lá o vaso quebrado, né? E aí, filho, quem foi? Eu juro que foi o meu irmão. Para que jurar? A palavra tem que ser sim, sim, não, não. Há momentos que nós devemos jurar? Sim. Quais momentos? Por exemplo, nos nossos casamentos, quando Deus nos chama a casar e estamos diante do juiz de paz ou diante de um pastor, e lá nós juramos: eu juro solenemente ser fiel à minha esposa até que a morte nos separe. Ou quando nós somos chamados a um julgamento, lembra lá dos filmes? Juro solenemente dizer a verdade, nada mais a verdade, que Deus me ajude. Não é assim? Nós somos chamados a jurar em momentos específicos. Então jurar não é pecado. Agora, jurar por qualquer coisa é pecado. E jurar por qualquer coisa que não seja Deus é pecado. Por isso que o sumo sacerdote jurou e conjurou Jesus no nome de quem? De Deus. Eu conjuro você. Agora você tem que responder. E veja a pergunta dele: tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Essa pergunta, meus irmãos, não está interessada na verdade. O sumo sacerdote aqui não liga para saber a verdade se Jesus é o Cristo ou não. Como nós temos visto, o desejo desse homem e de todo o sinédrio é o quê? Condenar Jesus. Até agora as testemunhas forneceram subsídios para isso? Não. Então como condenar Jesus? Nós temos que tirar da boca dele a condenação. E ele então pergunta por que ele é o Messias ou não. E veja, talvez você pense assim: por que isso vai condenar Jesus? Responder que é o Messias ou não é o Messias? Queridos irmãos, lembre-se que ao longo destes sermões em Marcos, que nós já estamos chegando a 3 anos, constantemente eu tenho ensinado para os irmãos o que? O conceito de Messias que os judeus tinham era de um rei político, terreno, que derrotaria os romanos e a partir de Jerusalém assentaria no trono de Davi e governaria o mundo. Eles não queriam um Messias espiritual com um reino que não é deste mundo. Então, ao perguntar: você é o Messias? Se Jesus falasse que ele é o Messias, eles teriam como condenar Jesus à morte. Porque os romanos, eles condenavam à morte, não era qualquer tipo de pessoa.
e sobretudo a morte de cruz e vergonhosa àqueles que eram inimigos do império. Quando nós formos expor o capítulo 15, você vai ver que Jesus foi condenado à morte porque eles apresentaram líbelo contra Jesus diante de Pilatos, falando que Jesus era o quê? Rei. Jesus foi condenado por ser rei, tanto que a famosa inscrição na cruz de Jesus estava escrito o quê? Jesus Nazarenus Rex Judaios, ou seja, Jesus Nazareno, rei dos judeus. A acusação de Jesus para morrer o quê? Esse homem é rei. Ao responder, eu sou o Messias, o que ele está falando? Eu sou o rei. Agora nós podemos te matar. Você é o rei. Os romanos agora não vão aceitar. E quando Pilatos viu que era tudo, enrolação, tudo ali, cenário, pirotecnia, para eles condenarem Jesus por causa de inveja, ele perguntou: você é rei? Aí ele disse: foram outros que disseram você. Você é rei? Ele falou assim: olha, o meu reino não é desse mundo não. Se fosse, eu pediria aos meus ministros e eles se empenhariam por mim. Ele foi condenado por ser rei. E aí veja, quando Pilatos queria soltar Jesus, o que os judeus gritaram? Se você soltar esse homem, você não é amigo de César. Ele ficou com medo, por quê? Eles iriam reportar a César o caso de que Pilatos soltou um homem que se dizia rei. Então, você é o rei? E veja que a segunda parte da pergunta também é capciosa. O filho do Deus bendito? E por que isso é capcioso? Eles sabiam que o Messias seria de fato filho de Deus. Isso era comum para os judeus. No entanto, queridos irmãos, veja, eles estão diante de Jesus, um homem que nasceu em Belém da Judéia, cidade insignificante, teve o seu ministério, boa parte na Galiléia dos gentios que eles odiavam, e era um homem que não era alguém treinado para ser rabi. Além disso, era um homem simples, trabalhava com pedras e madeira. Diante daquilo, alguém poderia olhar para Jesus e falar assim: esse aí é filho de Deus? A vestimenta mesquinha de Jesus, e quando eu falo vestimenta aqui, eu estou falando do corpo humano de Jesus, já condoído pelos anos de ministério, e também pelas vestimentas físicas, que eram de alguém pobre. Jesus era pobre, irmãos. Jesus não tinha dinheiro, não. Essa teologia maldita da prosperidade não é bíblica. Jesus não tinha onde cair morto, para falar a verdade. Ao olhar para aquilo, alguém olharia e falaria assim: é filho de Deus? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Todo mundo aqui conhece o tal do Cristiano Ronaldo, não é? Aquele homem é bilionário, né? O filho dele se vestiria como algum de nós? Talvez a cueca daquele menino deve valer o nosso guarda-roupa inteiro, né? O relógio dele, 2, 3 casas de todo mundo aqui. Não é isso? O carro dele, nem se conta. Aquele menino se vestiria como alguém de nós? Andaria como alguém de nós? Comeria como alguém de nós? Não. Seria algo cabível você ver ele como um mendigo aqui perto da gente? Não. Qual é o natural? O filho de um homem rico vai ser rico e vai apresentar-se como alguém rico. Agora pense no sentido de alguém que é filho de Deus. Alguém poderia olhar para aquele homem todo carcomido, com as mãos calejadas, com os pés empoeirados, com roupas de pobre, como um rabino da Galiléia, e falar assim: esse é o filho de Deus? Veja então que a pergunta é capciosa, para que eles pudessem olhar e falar assim: agora a gente coloca esse homem em xeque. Se ele falar que ele é o rei, ok, mas ele tem que ser filho de Deus, e ele não parece nada como filho de Deus. Diante disso, o que Jesus responde? Verso 62, Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem
assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Antes da gente expor esse texto, eu quero que você agora leve sua mente para fora desse julgamento. O que está acontecendo nesse exato momento, fora do julgamento de Jesus? Pedro, confortavelmente, diante de uma fogueira, está fazendo o quê? Eu não conheço esse homem. Eu não tenho nada com esse homem. Nesse exato momento, lá fora, o discípulo de Jesus, o líder dos apóstolos, aquele que havia dito: eu jamais negarei o Senhor, estava negando Jesus. Enquanto isso, Jesus estava confessando para a sua morte quem de fato ele é. É isso que está acontecendo nessa cena. Tendo isso em vista, o que Jesus diz? Primeira coisa, nós sabemos pelas Escrituras que Jesus sempre disse a verdade. Jesus nunca mentiu. Pedro disse: dolo nenhum se achou em sua boca. Queridos irmãos, Jesus nunca contou uma mentirinha sequer, nem em brincadeira. Sabe daquela coisa assim, né? E aí, fulano, que dia que cai o nosso pagamento? Ih, rapaz, o patrão dessa vez falou que vai cair lá para o fim do mês, não vai cair agora no 5º dia útil não. A gente costuma fazer esse tipo de brincadeira, não costuma? Jesus nem esse tipo de brincadeira mentirosa ele fazia, nem esse tipo de mentirinha boba que a gente chama, ele fazia. Se ele vivesse nos nossos dias e a operadora de telemarketing ligasse para ele 38 vezes no mesmo dia, ele ia falar: sou eu, Jesus, está falando comigo. Ele não falaria, né? Eu não estou aqui, como as pessoas fazem. Jesus nunca mentiu. E lembre-se, agora ele está sob juramento. Portanto, ele vai dizer a verdade. Ele tem que dizer a verdade. Mesmo que isso leve à morte, vai levá-lo. Ele vai ser condenado por falar a verdade. Então a resposta de Jesus não é para livrar Jesus da morte. Não é igual a gente que mente para se livrar de alguns problemas na vida, como se mentir livrasse a gente de problema. Pode livrar com pessoas, mas a gente fica com problema com Deus, que odeia mentira. Então mentir nunca é a solução. Jesus vai confessar: eu sou o Messias. E veja que exatamente disse: eu sou. A primeira parte da resposta é um enfático eu sou. É interessante notar que Marcos registra isso no grego com uma expressão grega muito enfática: ego eimi. Essa expressão ego eimi, ela era usada por Jesus em algumas situações que ele tinha que dizer que de fato ele era o enviado, ele era o Messias, ele era o ungido e não havia outro. Por exemplo, lá em João 14,6, quando Jesus disse: eu sou o caminho, ele usou ego eimi. Eu sou a vida, ego eimi. Eu sou a verdade, ego eimi. Ele usou por 3 vezes essa expressão para dizer o quê? Eu de fato sou o caminho, a verdade e a vida. Na verdade não foi Cristo que usou, foi os evangelhos que registraram, ele falava em aramaico. Então foi registrado dessa maneira para que a gente entendesse. Jesus de fato está respondendo aqui: você é o Messias? A resposta seria o seguinte: sou, não tem outro. Não tem ninguém mais que pode ser o Messias. Eu sou o Messias, não há outro, nem vai haver outro. Além disso, essa expressão ela indica algo mais. Por exemplo, no Evangelho de João, a qual já citei no capítulo 14, por 8 vezes Jesus usa essa expressão, e ela é registrada em caixa alta, porque João estava nos mostrando que quando essa expressão aparecia, havia algo por trás ali, uma teologia profunda, que nos remete lá no livro do Êxodo, capítulo 3, verso 14, quando Moisés havia perguntado a Deus: olha, o Senhor está me enviando aí para falar aos israelitas que o Senhor vai salvá-los, quem é o Senhor? Ele diz: eu sou. Na Septuaginta
que é a versão grega do Antigo Testamento, a expressão é ego eimi, eu sou. Ou seja, Jesus está usando essa expressão para falar que ele não só é o Messias, mas que tipo de Messias ele é. O Messias que é o próprio Deus encarnado. E veja que ele corrobora isso com citação de 2 textos ao responder. Ele diz: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado nas nuvens, ou assentado nos céus, à destra de Deus, vindo com as nuvens. Ele cita aqui 2 textos intercalando-os, o Salmo 110 e Daniel 7, 13 e 14. Ambos os textos apontam para o Messias não só como uma pessoa qualquer, mas como alguém que é o próprio Deus encarnado. Então Jesus aqui, em primeiro lugar, se chama de Filho do Homem, e essa era a indicação preferida de Jesus, o Filho do Homem. O que significa isso? Lá em Daniel 7, 13 e 14, que nós lemos, permita ler mais uma vez, diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, Barnátia, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus está citando esse texto para mostrar o que? Ele é essa figura divina, a qual Daniel viu nas suas visões da noite, o Filho do Homem, aquele que tem autoridade. E esse título ele faz parte de todo o ministério messiânico de Jesus. Por quê? Como eu disse, os judeus tinham uma boa consciência de quem seria o Messias? Não. Ao falar que ele era o Messias, eles entenderam errado. Ele evitava falar que ele era o Messias, ungido. Então Jesus gostava de identificar a si mesmo como Filho do Homem. Por quê? É uma expressão que obviamente se remete a esse texto. Qualquer judeu versado ia entender que ele estava falando desse texto e que ele tinha uma identidade divina. Além disso, era corrente entre os judeus que o Filho do Homem, para ter esta glória, deveria sofrer. Então Jesus cita esse Filho do Homem quando Pedro, por exemplo, confessa: tu és o Cristo, e ele fala: eu sou o Filho do Homem, e é necessário que eu morra. Ou seja, a ideia de Filho do Homem é alguém que tem autoridade, sim, que é glorioso, sim, mas que para ter autoridade e glória, o que tem que acontecer primeiro com ele? Morrer, sofrer. E no caso de Jesus, tomar socos, cusparadas, insultos, ter as suas costas dilaceradas pelos romanos, levar a sua cruz vergonhosamente até o Calvário, ser preso numa cruz, morrer de maneira ignominiosa como um pária e ainda ser enterrado num túmulo emprestado. Mas esse é o fim da história? Não. Ele não recebe autoridade? O seu reino não vai ter fim? Então, o fim da história não seria o sofrimento, seria a glória. Por isso que quando Pedro vai falar dos profetas do Antigo Testamento, os profetas entenderam que eles estavam falando de Cristo para um tempo vindouro, e que antes de Cristo ser glorificado, ele deveria sofrer, morrer, passar por inúmeras provações. Por isso, Jesus aqui emenda o Salmo 110, verso 1, que diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Salmo 110, que é um salmo de Davi, é um salmo messiânico, e é interessante que aqui o hebraico é Yahvé disse a Adonai. Adonai significa Senhor. Curiosamente é o título favorito de Cristo depois da sua morte e ressurreição. Os apóstolos, ao escreverem as suas cartas, eles chamam sempre Jesus de Adonai, Senhor, no grego Kyrios. Então, o que o texto do Salmo está dizendo?
é Deus o Pai convidando Deus o Filho, na sua natureza humana, a receber a autoridade cósmica. Jesus já era rei, meus queridos, na natureza divina dele, mas ele não era rei no sentido de toda a terra e ter toda a autoridade na sua natureza humana, e esse salmo promete isso. E nós temos aqui textos no Novo Testamento que corroboram isso. Por exemplo, 1 Coríntios 15, 24 e 25 diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Por quê? Convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Percebe? Reine, o verbo está no presente. E a citação do Salmo: haja posto os inimigos debaixo dos seus pés. Também em Atos 2, 34 e 36, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor, ao Adonai, e Cristo. Onde Jesus estava querendo chegar então? Ele estava querendo chegar no sentido: eu sou rei, eu sou o Filho de Deus, não como vocês pensam. Por isso Mateus registra essa resposta de Jesus como uma das maneiras prediletas de Jesus responder: tu dizes. Significa o quê? Do jeito que vocês falam, eu não sou esse rei, esse Messias. Eu sou um rei e um Messias de outro jeito. Eu não sou um conquistador humano, eu sou um Senhor soberano, exaltado à direita de Deus. É isso que eu sou. E aqueles homens então, o que eles precisavam entender? Que de fato Jesus não era um rei como eles esperavam, mas ele era o verdadeiro rei. A concepção deles de rei, de Messias, estava errada, de filho de Deus era equivocada, mas que ele então estava dando a verdade para eles. O meu sofrimento, a minha veste mesquinha de humilhação encobre isso de vocês, mas a verdade é que eu sou o rei, eu sou aquele que veio governar todas as coisas. E é como se Jesus estivesse dizendo assim: hoje vocês têm autoridade sobre mim, como homem, mas isso nunca mais vai acontecer. Por isso ele diz que ele voltará nas nuvens dos céus. Por quê? Por que Jesus fala dessa maneira? Jesus havia dito isso lá no sermão profético, que ele fala da destruição de Jerusalém, do templo. Ele diz que eles veriam o Filho do Homem voltando nas nuvens dos céus. Naquela ocasião, Jesus não estava falando da segunda vinda dele, ele estava falando da volta, entre aspas, profética, em juízo temporário sobre Jerusalém. Só que aqui ele muda a ênfase. Jesus está falando da sua vinda futura para julgar céus e terra. Como nós podemos dizer assim? Primeiro, essa descrição vindo nas nuvens era uma descrição comum de Deus para quando ele assentava no seu tribunal e julgava, quando ele era visto como rei que estava acima de todos. Por exemplo, Isaías 6, verso 1: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ou seja, essa era uma visão de Deus como o plenipotenciário do universo, como o juiz de todas as coisas, como o verdadeiro rei do universo. E então, quando nós olhamos para o livro de Atos, quando Jesus foi elevado aos céus, olha o Salmo 110 acontecendo, o que os anjos falaram para os apóstolos? Está escrito assim: e estando eles com os olhos fitos no céu, ou seja, os apóstolos, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Ou seja, ele virá na sua glória, nas nuvens gloriosas.
Deixe-me fazer um parêntese. É necessário, por quê? Hoje a visão evangélica da volta de Cristo é completamente distorcida, antibíblica. A visão predominante evangélica sobre a volta de Jesus é que Jesus vai voltar de maneira secreta, vai arrebatar os crentes, levá-los para o céu e depois ele vai voltar. Só que veja, o texto é muito claro em dizer que nós veremos Cristo voltando do jeito que ele subiu. Como que Jesus subiu? Em nuvens gloriosas de maneira visível. Interessantemente, a palavra para a volta de Cristo no grego, parousia, sempre indica um evento visível e definitivo. Então Jesus não vai voltar, levar os crentes e voltar de novo. Por favor, isso é coisa de filme. E para a gente entender isso, a gente tem que saber, Jesus vai voltar uma única vez. E a pergunta é, para quê? Para ser o juiz de toda a terra. Inúmeros textos nos ensinam isso. Nós vamos ler 3 só. A Bíblia nos mostra que quando Jesus voltar, ele vai voltar para julgar todas as pessoas, todas, inclusive os crentes. É assim que Paulo diz, porque importa que todos nós crentes também, todos nós, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5:10. Lá em Atos 17, quando Paulo pregou aos atenienses, no verso 30 e 31, Paulo diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E em último lugar, as palavras do próprio Jesus, em Mateus 25, 31 e 33, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, tem nada escondido, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então Jesus, ao falar da vinda dele em nuvem gloriosa, o que ele está dizendo para aquelas pessoas? Hoje, são vocês que estão julgando, só que no futuro vai inverter. Quem vai julgar? Eu. É isso que ele está dizendo. Um dia eu vou voltar e eu vou julgar todos vocês. Vocês vão me condenar injustamente, mas o dia que eu condenar vocês vai ser com toda a justiça divina. Tripudiem, façam isso. Eu estou triunfando sobre vocês. O meu momento é de humilhação, mas a história termina com glória. A história termina com o meu julgamento. Todos vão comparecer perante mim. Eu vou julgar todos vocês. Esse é o nosso Jesus. Primeira aplicação, ou seja, como a gente vai viver esse texto? Observe em primeiro lugar o testemunho que Jesus deu de si mesmo, mesmo diante da morte. Ele disse solenemente: eu sou o Filho de Deus. E essa resposta é significativa, queridos irmãos, pois ao dizer a verdade, Jesus está se condenando. Ele não respondeu só por sinceridade, mas ao dizer a verdade, ele também ali estava nos salvando. Jesus dizer a verdade naquele julgamento era a diferença para nós entre céu e inferno. Graças a Deus, porque Jesus não levou em conta quem nós somos, pecadores, imerecedores de sua graça e misericórdia, e mesmo assim decidiu dizer a verdade, não poupar a sua vida
e morrer por nós de maneira tão vil, tão inescrupulosa da parte daqueles homens. Louve a Deus por Jesus Cristo. Segundo lugar, Jesus, meus irmãos, é muito maior do que qualquer homem, e sobretudo do melhor dos homens que já pisou nessa terra, que foi Adão, nosso primeiro pai. Adão, nosso primeiro pai, antes do pecado era perfeito, foi o único homem perfeito que pisou nessa terra antes de Jesus Cristo. Mas tão logo ele pecou e Deus o colocou no banco dos réus e perguntou: o que é isso que fizeste? Ele logo transferiu a sua responsabilidade no julgamento de Deus e disse: foi a mulher que tu me deste. Jesus não. Diante do julgamento de homens inescrupulosos, que com veemência estão julgando para a morte, não para arrependimento, como Deus estava fazendo com Adão, ele disse: eu sou, é a minha responsabilidade. E ele fez isso porque ele não se envergonha de nos chamar irmãos, ele não se envergonha de ser o nosso Salvador, ele não se envergonha de ser o nosso representante no pacto de Deus, ser o segundo Adão, e por isso ele é Espírito vivificante. Ele deu a sua vida para que ele pudesse nos dar vida, e vida eterna e abundância com ele. Graças a Deus por Jesus. Terceira aplicação: essas palavras ditas por Jesus têm que ser guardadas no nosso coração. Os judeus ouviram e fizeram caso. Esse homem de Nazaré não é nada, mas para nós esse homem de Nazaré é o Cristo, Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. Jesus não é um homem qualquer. Jesus não é só um exemplo a ser seguido. Jesus é o próprio Deus que se fez carne, se sujeitou a passar por isso, por mim e por você. Você já imagina isso? Você gostaria de ser julgado injustamente? Você gostaria de ser condenado injustamente? Mas ele fez isso por você, por mim. O Deus que sentou no banco dos réus, dos homens malditos. Quarto lugar: no entanto, Jesus não sai, desculpa o termo chulo, por baixo aqui. Jesus anunciou claramente: sua glória e sua grandeza estavam por vir. Elas agora estavam ocultas naquela mortalha de sofrimento. Elas seriam só adiadas e transferidas para a sua ressurreição. Meus irmãos, Cristo nos ama tanto, tanto, que Jesus, uma das coisas que ele mais desejava era ter a glória dele de volta. E Jesus se submeteu a não ser glorificado de maneira máxima até o dia que ele voltar para nós. A glorificação de Jesus não acabou. Ela começou na ressurreição, ela continuou na ascensão, ela passou pela sessão dele à destra de Deus, mas ela não acabou por amor de nós, para que eu e você fôssemos salvos e ele voltasse para nós, e só no último dia a sua glória plena fosse revelada. Imagine o que é isso. Esse é o nosso rei vencedor. Por isso, não fique na incredulidade como esses judeus. Creia nesse Jesus Cristo. Olhe para ele e para o seu reino com os olhos da fé. Quinto lugar: essa passagem tem que gerar em nós um profundo senso de realidade e certeza da segunda vinda de Jesus Cristo. E mais uma vez eu digo, isso é um grande mistério. Assim como aqueles judeus não conseguiam ver o Rei Jesus atrás daquela carne de sofrimento, muitas vezes hoje a gente não está conseguindo ver o Rei de Jesus e o reino de Jesus por atrás do sofrimento e das agruras do mundo e da maldade do mundo. Mas eu lhe garanto, queridos irmãos, Jesus reina, e Jesus está
invadindo esse mundo com o seu reino. Você tem dificuldade de ver isso porque você não vê a realidade por trás da história. Mas eu tenho por certo que o reino de Cristo vai fazer com que sua glória encha a terra, assim como as águas cobrem o mar. Quando Daniel viu o reino de Jesus, ele entendeu que era uma pequena pedrinha que cresceria e encheria todo o mundo. Queridos irmãos, um dia todo esse mundo será o reino de Jesus Cristo. Veja, o Império Romano foi cristianizado, a Europa foi cristianizada, o mundo está sendo cristianizado. Pastor, mas ainda tem muita coisa errada. Sim, Jesus não falou que ia salvar todas as pessoas, ele ia falar que ele ia conquistar o mundo. E ao longo da história, inúmeros avivamentos vão acontecer. Jesus vai demorar a vir, pode anotar isso aí. Você vai morrer e Jesus não vai ter voltado, pode anotar. Mas ele vai conquistar todo mundo. Isso ainda não aconteceu, mas isso vai acontecer. E diante disso, em sexto lugar, nós devemos viver nessa lembrança: Cristo haverá de voltar. Mas enquanto isso não acontece, onde Cristo está? À destra de Deus. Fazendo o quê? Subjulgando os meus e os seus inimigos, ou seja, os inimigos dele. E além disso, o que ele faz por nós? Como diz o autor de Hebreus, ele intercede por nós. Então, olhe por trás desta realidade. O que Cristo está fazendo agora é intercedendo por mim e por você. Sétimo lugar, essa doutrina é uma doutrina muito útil, e eu vou ler o que o reformador João Calvino diz. Podemos tirar aqui uma doutrina extensa e útil. Pois como é que os homens ímpios ficam tão à vontade? Como é que eles são tão insolentes na rebelião, mas por que não dão grande valor ao Cristo crucificado e ressuscitado? É necessário, portanto, lembrá-los de um juízo terrível, que com toda a sua estupidez, eles não serão capazes de evitar. Sim, Calvino está chamando os homens de estúpidos, de burros. E embora ridicularizem como uma fábula o que é dito sobre a vinda futura de Cristo, ainda assim não é em vão que os juízos convoca ao seu tribunal e ordena que sejam convocados pela pregação do Evangelho, para que sejam processados como o mais imperdoável possível. Isto é, o que ele está dizendo? Os homens são estúpidos em negar. Um dia eles estarão diante de Jesus, e hoje, ao negociarem não ouvir o Evangelho, eles estão se condenando ainda mais. Então a realidade é: o que a pregação faz? Salva. Mas o que ela faz também? Condena. A pergunta é: você vai sair daqui como hoje? Oitavo lugar, o anúncio da vinda de Cristo aqui é de grande utilidade para nós, para que nós vivamos uma vida de esperança e procuremos Cristo à destra do Pai como nosso defensor deste mundo vil. Queridos irmãos, Cristo quer livrar você, não dos perigos físicos desse mundo, mas como ele orou ao Pai: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Jesus não estava falando do mal físico, ele estava falando do mal moral, dos nossos pecados. Então clame todos os dias para que Deus lhe livre do seu orgulho, do seu pecado como um todo, das suas mentiras, da sua vaidade, do seu desprezo pelas coisas de Deus. Você pode encontrar Jesus à destra de Deus orando por você. Nono lugar, Jesus vai voltar para julgar todas as pessoas. E por onde ele vai começar? Pedro disse: a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Jesus vai julgar todas as pessoas, mas ele vai começar pela igreja. E aí eu lhe pergunto: como você se prepara para isso? Alguns vão dizer penitências, outros vão dizer boas obras, mas a única maneira verdadeira de nós nos prepararmos é
fé e arrependimento para a vida. Você tem verdadeira fé em Jesus como único e suficiente Salvador? Você arrependeu dos seus pecados ou você vive obstinadamente nos seus pecados? Em último lugar, Jesus citou o Salmo 110, que mostra que Ele está à destra da majestade das alturas. O que isso significa para nós? Significa que não importa quem esteja no governo desse mundo. Como diz Provérbios, o coração do rei, o Senhor inclina como nós inclinamos os ribeiros. Porque na verdade, quem reina sobre céu e terra é Jesus. Por isso não há espaço para pessimismo, como muitos cristãos. Querido irmão, Jesus nos chama a lutar como soldados alegres nesse mundo, porque a vitória nossa é certa. Por isso que Paulo chama a gente de mais que vencedores. Ele não está falando de dinheiro. Mais que vencedores ali, hipernicon no grego, eram aqueles que, como soldados romanos, iam atrás da carruagem de César, do vencedor César. Nós estamos na grande marcha triunfal de Jesus. Nós somos vencedores porque Jesus venceu. E Jesus está vencendo todas as coisas desse mundo. Então, o que nós devemos fazer? Participar dessa marcha. Como? Seja o melhor marido que você puder. Seja a melhor esposa que você puder. Seja o melhor filho que você puder. Seja o melhor funcionário, estudante que você puder. E evangelize a quem você puder. E ao fazer isso, faça com otimismo. Jesus vai salvar os seus eleitos. Jesus vai governar esse mundo. E um dia todo joelho vai se dobrar e confessar: Ele é o Senhor. Vamos nos colocar de pé e louvar esse bendito Jesus, nosso Salvador. Senhor Deus, Pai Celeste, Senhor, nesse momento eu estou diante do trono da Tua glória junto com meus irmãos, por meio de Jesus Cristo, e meu coração está muito alegre por ouvir essa palavra do meu Senhor Jesus, do Teu Filho, nosso Salvador, que ainda que naquele momento terrível estava sofrendo, sua história não terminou ali. O Teu Filho agora, Pai, está à Tua destra. Eu sei que Ele ora por nós, e eu sei que Ele governa todas as coisas. Diante disso, que nós sigamos a orientação do Teu Santo Espírito por meio do Salmo 2, que nós deixemos o Filho para que Ele não se irrite, que nós nos deixemos admoestar, para que no dia da Sua glória nós não sejamos condenados. Senhor Deus, que o nosso coração abrace Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas, que nós tenhamos fé verdadeira em Jesus, que nós, ó Deus, nos arrependamos dos nossos pecados, pois ao fazê-lo, a justiça de Cristo nos cobrirá, e naquele bendito dia que o santo trono dele estiver armado, juntamente com seus santos anjos, e ele julgar, ele não nos condenará, porque ele verá a sua justiça, o seu sangue sobre nós. Que nós sejamos esses crentes, ovelhas que um dia serão separados dos cabritos, e que nós tenhamos diante de Cristo boas obras, não para sermos salvos, mas porque somos salvos, e que as boas obras, ó Deus, sejam totalmente produtivas no evangelismo, que nós possamos evangelizar nossos vizinhos, parentes, funcionários, patrões, amigos, familiares, com ousadia, com prudência, com sabedoria. Por isso, dá-nos oportunidade de falar, para que estes sejam salvos, ou sejam convocados ao tribunal de Cristo como indesculpáveis, como nos ensinou o reformador de Genebra, e que ao fazer isso, jamais desanimemos,
porque este mundo está sendo enchido do reino de Jesus. O cristianismo começou como um pequeno reino de 500 pessoas, ali no pré-Pentecostes, e tomou o Império Romano, tomou a Europa, chegou à América e está invadindo o mundo. Nada pode parar Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nós saibamos disso e nós então sejamos agentes desta vitória. E é tão belo isso. Jesus não precisava de nós, ele poderia fazer sozinho, mas ele escolheu esses vasos de barro com a glória do Evangelho, para que a glória seja toda do Senhor. Então, ó Deus, que nossas igrejas sejam firmes na evangelização, sejam fiéis na pregação do Evangelho, e que o Senhor nos dê a graça de naquele dia ver a última pedra sendo colocada no grande reino de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. É no nome dele que oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, bendito Pai Celeste, e a eterna consolação e comunhão do Santo Espírito da promessa estejam com os eleitos do Senhor, súditos dele, hoje e para sempre. Amém.